Capítulo 1. A máscara da piedade. Máscara é tudo aquilo que esconde a verdadeira identidade. Tentamos vender uma imagem positiva, fazemos propaganda enganosa, burlamos o princípio da integridade, sacrificamos a verdade e alçamos a voz para gritar e proclamar não o que somos, mas o que aparentamos ser. Vestimos-nos com peles de ovelha, enquanto bate em nosso peito um coração de lobo. A máscara da piedade é um embuste, uma farsa, um engodo, uma trombeta com sonido incerto, com mensagem falsa emitida por falso arauto. A máscara da piedade conspira contra o caráter santo de Deus. O falso piedoso mente para Deus, para si e para os outros. Tenta enganar e impressionar com uma espiritualidade que não tem. Vende um produto que não possui. Sua aparência é de anjo, mas o seu coração é de demônio. A sua cara é de santo, mas sua vida é de um ímpio. William Gurnall disse que a piedade é filha da verdade e precisa ser alimentada com o leite de sua mãe e nenhum outro. Por isso, a prática da piedade é a própria vida. A máscara da piedade atenta contra a santidade de Deus. Quem a usa pensa que pode enganar a Deus. Quem a coloca no rosto tenta mentir para o próprio Deus e impressioná-lo com virtudes que não possui. O apóstolo João afirma que aquele que disser que não tem pecado não apenas mente para Deus, mas faz de Deus um mentiroso. Isso está em 1 João 1:10. A máscara da piedade atenta contra a verdade de Deus. Falar uma coisa e viver outra é a mais consumada hipocrisia. Isso é mentira em grau superlativo. Viver uma mentira em nome da verdade é uma blasfêmia. É conspirar contra a palavra de Deus que é luz. A mentira e a farsa são filhas das trevas. A luz da falsa piedade é uma luz falsa, uma ilusão de ótica, um engano consumado. A máscara da piedade atenta contra o próximo. Traímos o próximo quando apontamos um caminho pelo qual não andamos. Falseamos a verdade ao proclamarmos uma mensagem que nós mesmos não abraçamos. Ferimos o próximo quando condenamos nos outros um pecado que nós mesmos cometemos. Somos desonestos quando projetamos nos outros os nossos erros. Tornamo-nos falsos quando condenamos nos outros o que nós mesmos fazemos. Os falsos piedosos são os mestres do pecado. Seus pecados são mais hipócritas e mais pérfidos. Mais hipócritas porque pecam contra um maior conhecimento, e mais pérfidos porque praticam um segredo aquilo que condenam em público. Eles engajam-se contra o pecado em público e o praticam às escondidas, e ficam escandalizados quando a máscara cai. Jesus disse que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e afogar-se no mar do que ser pedra de tropeço para alguém. Isso está em Mateus 18:6. O escândalo é uma pedra de tropeço. Quando a máscara cai, muita gente fica decepcionada, perplexa e ferida. Outros se escandalizam e retrocedem no caminho, cheio de dúvidas e mágoas. A máscara da piedade atenta contra o caráter cristão. Como uma pessoa pode promover o testemunho cristão vivendo uma mentira? Como pode inspirar a devoção com um engano? Encorajar alguém a andar com Deus e viver em santidade vivendo na impiedade? O falso piedoso esconde o seu orgulho e a sua soberba atrás de grossas máscaras. Sente necessidade compulsiva de ser reconhecido, elogiado e aceito, depende de elogios e não tolera críticas.
precisa estar sempre no centro do palco, sob as luzes multicores dos holofotes. Busca mais a aprovação dos homens do que o agrado de Deus. Está mais preocupado com a propaganda falsa da sua imagem do que com a glória de Deus. A máscara da piedade é fogo estranho diante de Deus. É atraente, mas é falso. Tem cor, mas não tem calor. Tem aparência, mas não realidade. A máscara da piedade atenta contra o seu usuário. Usar essa máscara é mentir para si mesmo, autoengano, é desenvolver uma esquizofrenia espiritual. Enfiar na mente a ideia de ser outra pessoa é golpear de morte a integridade pessoal, é convencer-se de que agrada a Deus vivendo no pecado. Pensar que está vivendo na luz quando está imerso nas mais densas trevas, achar que está andando no caminho estreito que leva ao céu, enquanto segue pelas largas veredas que desembocam no inferno. A máscara da piedade pode ser vista num grande personagem da Bíblia, Moisés. Houve um momento em sua vida que ele usou a máscara. Moisés era um homem ousado. Enfrentou com uma vara o homem mais poderoso do mundo, o rei do Egito. Moisés foi criado no palácio do faraó. Foi educado como príncipe. Era um homem de cultura invulgar e de personalidade prismática, mas quis libertar o seu povo do cativeiro usando violência. Quis fazer a coisa certa da forma errada. A valentia foi substituída pelo medo e ele fugiu para o deserto. Durante 40 anos viveu nas montanhas do Sinai, cuidando de ovelhas. Saiu do palácio para o deserto. Deixou os tapetes aveludados dos palácios para pisar nas pedras e areias escaldantes das montanhas escarpadas do Sinai. Trocou a erudição das ciências do Egito pelas agruras do campo, enfrentando o calor sufocante do dia e o frio gélido das noites no deserto. Deixou as glórias do Egito para abraçar o anonimato da vida pastoril. Desistiu dos sonhos de ser o libertador do seu povo para ser pastor de ovelhas. Embora Moisés tivesse desistido de seus sonhos, Deus não havia desistido de Moisés. O deserto não era a estrada da fuga, mas um campo de treinamento. Moisés passara 40 anos nas universidades do Egito aprendendo a ser alguém e tornou-se um homem culto, poderoso em palavras e versado em todas as ciências egípcias. Passara outros 40 anos no deserto, aprendendo a ser ninguém. Os livros foram substituídos pelo cajado, as carruagens pelo bordão de pastor, as glórias do palácio pelas ovelhas, os monumentos do Egito pelas montanhas alcantiladas do Sinai. Nesse tempo, Deus estava em silêncio, mas não inativo. Moisés tinha se esquecido dos gemidos do povo, mas Deus estava atento ao clamor dos aflitos. Moisés tinha virado a página do seu passado e desistido de ver o povo liberto, mas Deus mantinha o seu olhar tanto em Moisés quanto na aflição do seu povo. Finalmente, Deus chama a Moisés no Sinai e o conclama para ser o libertador do seu povo. Fala-lhe milagrosamente na sarça ardente, revela-lhe o seu poder e a sua glória. Moisés tenta fugir da tarefa, dá várias desculpas, mas o chamado de Deus é irresistível e a vocação de Deus irrevogável. Nesse período de 40 anos da vida, Moisés aprendeu que Deus é todo-poderoso. Moisés voltou ao Egito em nome do Deus vivo, enfrentou com desassombro o maior monarca do mundo, desafiou as divindades do Egito e tirou de lá o povo de Deus. Enfrentou a hostilidade do faraó, triunfou com uma vara na mão sobre a maior superpotência do mundo de sua época. Ele venceu com galhardia
os exércitos enfurecidos do faraó e viu seus carros e cavaleiros afogando-se no mar. Moisés viu o mar transformar-se em estrada para o seu povo e em cemitério para os seus inimigos. Presenciou fontes amargas transformar-se em água doce. Enxergou água brotando da rocha e o maná caindo do céu. Tornou-se um líder forte. Ele conduziu o povo pelo causticante deserto, com firmeza e grande poder. Mas houve um momento em que Moisés não foi ousado. Ele temeu. E quando ele temeu, foi quando desceu do Sinai. Passou 40 dias diante do Senhor no cume do monte. Deus se revelou a ele. O monte tremeu pela manifestação da glória de Deus. Ele recebeu das mãos do Senhor as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Foi um tempo glorioso na vida de Moisés. Ninguém antes dele vira coisas tão estupendas. Quando desceu do monte, o seu rosto estava brilhando tanto, o fulgor da glória de Deus resplandecia em sua face. A Shequiná de Deus estava estampada em sua face. Ninguém podia olhar para ele por causa do intenso brilho de sua face. Então Moisés colocou um véu sobre o rosto para que as pessoas pudessem se aproximar dele sem terem os seus olhos toldados pela glória. Havia um fulgor divino resplandecendo em sua face. Contudo, com o tempo, o brilho do rosto de Moisés foi desvanecendo e acabando. Mas Moisés não tirou o véu. Ele não queria que as pessoas soubessem que a manifestação da glória tinha sido transitória e que o seu rosto não brilhava mais. Moisés temeu que percebessem ter se apagado o brilho da sua face e continuou com o véu quando não mais precisava dele. O apóstolo Paulo disse que nesse momento Moisés não foi ousado. Em 2 Coríntios 3, do 12 ao 13, relata esse fato. Muitas vezes também queremos dar a impressão de que somos espirituais, piedosos, cheios do Espírito e passamos uma imagem falsa de nós mesmos. Igualmente, colocamos um véu sobre a face para que pensem que o nosso rosto está brilhando, quando na verdade a glória nunca se manifestou em nós. Queremos impressionar as pessoas. Queremos que os outros pensem que a Shequiná de Deus está sobre nós e usamos a máscara da piedade. Há quem cuide mais da aparência externa do que da sua imagem interna. Estão mais preocupados com a opinião dos homens do que com a aprovação de Deus. Estão mais interessados em performance do que na sinceridade de coração. Buscam os aplausos dos homens e esquecem a glória de Deus. Os fariseus eram assim, bonitos por fora e feios por dentro. Eram como sepulcros caiados, limpos e ornamentados por fora, mas cheios de podridão no seu interior. Os fariseus eram ortodoxos na doutrina, mas hereges na conduta. Falavam uma coisa e viviam outra, ensinavam uma coisa e praticavam outra. Havia um abismo entre o que professavam e o que praticavam. Para esconder a verdadeira identidade, usavam a máscara da piedade. Ofni e Finéias eram filhos de Eli. Eles eram sacerdotes, mas não levavam Deus a sério. Eram filhos de Belial, adúlteros e zombavam da lei de Deus, desonravam a Deus e pecavam contra o povo. Não podiam ser corrigidos, mas achavam que podiam executar a obra de Deus, mesmo estando suas vidas contaminadas pelo pecado. Achavam que ganhariam as guerras do Senhor apenas carregando a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Ao usarem um símbolo sagrado sem possuírem vida santa, vestiram a máscara da piedade, travaram uma guerra contra os filisteus e a consequência foi que nessa peleja a arca foi roubada, eles foram mortos, 30.000 homens caíram, o sacerdote Eli teve o pescoço quebrado e a glória do Senhor nunca esteve com eles. Muitas pessoas aparentam ser o que não são, tentam substituir a essência pela forma. À semelhança do seu irmão Abel, Caim trouxe também uma oferta ao Senhor.
Externamente, ele também era um adorador, mas Deus não aceitou a sua oferta porque rejeitou a sua vida. Isso está em Gênesis, capítulo 4, versículo 4 e 5. Antes de receber a nossa adoração, Deus precisa aceitar a nossa vida. O profeta Malaquias denuncia os sacerdotes que não davam honra ao nome de Deus e inutilmente estavam acendendo o fogo no altar. Malaquias 1:10. Podemos ter um belo desempenho diante dos homens e sermos totalmente reprováveis aos olhos de Deus. Podemos equivocadamente convencer a nós mesmos de que estamos tendo uma vida de vitória, quando na verdade somos a própria imagem do fracasso. A igreja de Laodiceia tinha um alto conceito de si mesma. Ela se achava uma igreja rica, abastada e que não precisava de coisa alguma, mas Jesus a considerou pobre, cega e nua. Apocalipse 3,17. Podemos estar enganados até mesmo com respeito à nossa salvação. Jesus alerta sobre esse perigo em Mateus 7, versículo 21 até o 23. Muitas pessoas pensam que sua ortodoxia e obras extraordinárias são a base de sua salvação, mas o exame de Jesus é mais profundo e diagnostica a prática da iniquidade associada às coisas santas. Existem aqueles que pensam ser melhores do que os outros. O fariseu deu graças por não ser como os demais homens, e muito menos como o miserável publicano que humildemente rogava a clemência de Deus. Contudo, a despeito de sua vanglória, ele foi rejeitado, e o homem a quem desprezava foi justificado. Isso está em Lucas 18, do 9 ao 14. Vemos muita gente trajando a máscara da piedade. Exibem um discurso espiritual, mas uma vida medonha. São investigadores da vida alheia, que apontam para o cisco do olho dos outros sem enxergar a trave que está nos próprios olhos. Mateus 7, 3. São pessoas intolerantes com os demais, mas relaxadas consigo mesmas. Apontam sem caridade os pecados dos outros e fazem vista grossa aos seus próprios pecados. São rigorosas no combate ao pecado em público, mas amantes e praticantes dele em segredo. São hipócritas que se escondem detrás das grossas máscaras da piedade.